Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, digno é o Senhor, de honra, de glória e de poder. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, né, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, com muita alegria no coração, deixa o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não é, se inscreveu ainda, se inscreva, e Deus abençoe sua vida, e se você foi abençoado por esta palavra, envie esta palavra a outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer o bem e não olhar quem. A palavra traz vida, traz esperança, alegria, felicidade, proteção. A palavra traz ensinamento para nós prosseguir em nome do Senhor Jesus. Se você conhece que tem alguém que precisa ouvir esta oração, esta palavra, perdão, mande. E a oração também, e o louvor também em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, né, meus irmãos? Já orei pelas suas orações, já orei pela sua vida e já apresentei suas orações, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo. Sei que eles estão aqui, porque Ele falou que está, quando eu fosse ministrar. Então, eu acredito e eu creio em nome do Senhor Jesus. E já apresentei o canal, já apresentei minha vida espiritualmente. Então o Senhor está no controle da obra, da serva, da minha vida, desse canal e da palavra. Em nome do Senhor Jesus. E a nossa obrigação é de ouvir a palavra, crer, acreditar, tomar posse, receber e andar nela, meditar nela, em nome de Jesus. Porque se o Senhor está trazendo, tudo que o Senhor traz aos nossos corações é bom, meus irmãos. É bom. Pode prosseguir na palavra, aprendendo na palavra, seguindo como a palavra diz, que não vai dar errado, nunca vai dar errado em nome do Senhor Jesus, amém? Você vai estar com a consciência limpa e tranquila, por isso que o Senhor manda a palavra, para que nós venha meditar na palavra em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Quando você começar a ouvir a palavra, não olhe pela metade, não assista pela metade. Às vezes você entra no canal para assistir a palavra e você olha assim no começo e fala assim, ah não, que às vezes não valoriza a pregação. E tem muitas pessoas que só querem ouvir a palavra quando tem profecia. Profecia maior é a Bíblia, meus irmãos. É a palavra de Deus que está falando aqui. E o Senhor, Ele usa os seus profetas. Ele usa. Amém? Por que o Senhor falou para mim não tirar a Bíblia da mão? Ele sabe o porquê, né, meus irmãos? Para mim não ficar falando coisas que não é da palavra de Deus. Que é da carne, não é do Espírito. Então eu estou trazendo aqui. Então, se a minha pregação não tem profecia de línguas, de boca, usada por Deus, Ele me usa na palavra. Glória a Deus, aleluia. Ele me mostra. Ele abre os meus olhos espirituais e me mostra. Glória a Deus. Para cada um, o Senhor tem um dom, dá um dom. Para cada um, o Senhor dá uma bênção de visão, de sabedoria. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então, se você ouvir a palavra e não está agradando o seu coração, vai até o final que você vai ver que a palavra vai falar com você. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Porque o Senhor nunca vai mandar nada aqui nesse canal que não vai ser para o bem do coração dos meus irmãos. Aleluia, santo é o Senhor, que é para nos alertar, nos ensinar e nós andar com diligência na palavra. Não andar errar, não errar. Vai andar no certo e com a consciência tranquila, meus irmãos, porque a pior coisa que tem é quando nós andamos com a consciência pesada. Eu, quando faço alguma coisa, até o horário que o Senhor me enviou para mim orar, que eu não oro, eu acordo com a consciência pesada porque eu não fiz o que Deus mandou. Mas eu só fico tranquila quando eu oro nas horas certinhas, mas nem todas as vezes eu estou na hora certa, porque às vezes eu saí, estou resolvendo algumas coisas, mas quando eu chego, a primeira coisa que eu coloco é meu joelho no chão, já venho pedindo perdão para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, a consciência, vocês sabem como é que é, né? Mas vamos andar aí tranquilinho, na palavra, com a consciência tranquila, em nome do Senhor Jesus. Isso agrada o coração de Deus. Conexão, está conectado com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome.
Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco da palavra. Convide alguém para assistir com você. Se você tiver alguém, convide. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Assista, mas com diligência em nome do Senhor Jesus. Vamos dar prioridade para as coisas de Deus. E nós vamos hoje para Jó, capítulo 10, versículo 12. E o refrão da palavra fala assim: vida e beneficência me concedeste. Vida e beneficência me concedeste. Forte a palavra hoje, hein? E nós vamos para Jó, capítulo 10, versículo 12. O versículo 12 vai falar assim: vida e beneficência me concedeu, e o teu cuidado guardou o meu espírito. E o teu cuidado guardou o meu espírito. Forte, né, meus irmãos? Vamos aí, em nome do Senhor Jesus. Entender mais um pouquinho aqui, que Deus me dê graça para ministrar esta palavra ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus. O patriarca Jó celebra a vida concedida por Deus como um ato de beneficência divina e de cuidado protetor do alto da vida, do autor da vida. Viver é desfrutar da beneficência divina e do cuidado protetor do nosso Deus. Viver é saber que há um Deus generoso que cuida dos seus filhos. Quantos receberam a vida de forma generosa e graciosa por nosso Deus? Jogaram fora suas próprias vidas. Entretanto, o nosso Deus é tão generoso que Ele nos deu esta vida que vivemos neste mundo e ainda nos prometeu a vida eterna. Jó capítulo 1, versículo 2 e 1 João capítulo 1, versículo 25, que está escrito. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 25, que está escrito em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir para nós entender. A vida é maior dádiva que Deus concede ao homem. Em termos científicos, a vida é o estado de atividade da substância organizada como aos vegetais, aos animais e particularmente a duração da existência humana. A vida pousa e permeia todas as páginas das Escrituras Sagradas. Meus irmãos entenderam? Eu gaguejei um pouquinho, né, meus irmãos? Eu vou voltar aqui para meus irmãos entenderem, em nome de Jesus. A vida é a maior dádiva que Deus concedeu ao homem. Em termos científicos, a vida é um estado de atividade da substância organizada como ao vegetais ou animais e particularmente a duração da existência humana. A vida pulsa e permeia todas as páginas
das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Gênesis capítulo 45, versículo 5 até o 7, após José se relevar ao seu irmão, ele afirmou que Deus o enviou ao Egito para preservar a vida deles, para dar um grande livramento. Olha, forte, hein? Em Números, capítulo 27, versículo 16, Moisés declara que o Senhor é o autor e conservador de toda a vida. Olha, o Senhor é o autor e conservador de todas as vidas. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Em Juízes capítulo 6, versículo 25, lemos que deu Josué vida. Deu Josué vida. A prostituta Raabe. Repetindo, Juízes capítulo 6, versículo 25. Lemos que deu Josué a vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. Aleluia, meus irmãos, entendeu? Em Juízes capítulo 14, versículo 10 e versículo 11, Caleb celebra a benevolência, a benevolência e o cuidado do Senhor para com a sua vida, dizendo: e agora, eis que o Senhor nos enviou em vida, como disse, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade e 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força Qual a minha força então era, tal é agora. Minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em Números, capítulo 9, versículo 6, é dito que o Senhor guarda a todos com vida, e o exército dos céus o adora. Aleluia, santo é o Senhor. Em Jó, capítulo 33, versículo 4, Elieu se expressa dizendo: o Espírito de Deus me faz, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus, aleluia. Repetindo, Jó, capítulo 33, versículo 4, Elieu se expressa dizendo: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte, né, meus irmãos? Em Jó, capítulo 33, versículo 28, Elieu diz: mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida será a luz. Olha aí, glória, tantos testemunhos aqui, meus irmãos, da glória de Deus na vida do seu povo. O Senhor está trazendo para o dia de hoje, meus irmãos, é para nós. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor.
Em Salmo 54, versículo 4, o salmista escreveu: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Aleluia, glória a Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 10, Salomão nos escolhe. Em Provérbios, repetindo, Provérbios capítulo 4, versículo 10, Salomão nos aconselha: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Meus irmãos, entendeu? Repetindo, Provérbios capítulo 4, versículo 10, Salomão nos aconselha: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Para nós ouvir a palavra de Deus, olha, é forte, hein? Que a nossa vida será multiplicada. Aleluia! Em Provérbios capítulo 10, versículo 27, o sábio Salomão ainda afirma que o temor do Senhor aumenta os dias da vida. O temor do Senhor aumenta os dias da vida. Quando nós temos temor ao Senhor, nós temos aumentado a nossa vida em nome de Jesus. Em Atos capítulo 17, versículo 25, a Bíblia afirma que Deus é quem a todas dá a vida, a respiração e tudo mais. Repetindo, Atos capítulo 17, versículo 25, a Bíblia afirma que Deus é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Só Deus. Só Deus, nós temos que se achegar a Ele, meu irmão. Se Ele tirar esse fôlego de vida, nós morremos. Em nome de Jesus, nós temos que se achegar a Ele. Olha a palavra trazendo para os dias de hoje, meus irmãos. É forte, né? Vamos para a conclusão da palavra. Devemos celebrar a cada manhã a vida que Deus nos deu graciosamente e louva-lo pelo seu cuidado paternal. Devemos adorá-lo mais ainda pela a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. Repetindo, a conclusão da palavra. Amém? Devemos celebrar a cada manhã a vida que Deus nos deu graciosamente e louvam-no pelo seu cuidado paternal. Devemos adorá-lo mais ainda pela promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 5, até aqui. Temos que adorar a Deus todos os dias. Eu agradeço todos os dias de manhã. Pelo ar que eu respiro, pelo que me alimenta, pelo milagre de abrir os olhos, pela proteção da minha família. Nós temos que andar assim, gratos ao Senhor. Grato pelo fôlego de vida, pela proteção, por nós estar vivos, que tem muitos que não têm mais oportunidade de ouvir essas palavras. Mas nós somos privilegiados com essa faculdade do Senhor Jesus Cristo, que Ele traz para todos nós, todos os dias. Não importa quem você seja, você é crente, católico, você é espírita, você tem outras religiões, a palavra é para todos, a palavra é para libertar, curar, sarar, trazer sabedoria, vida com abundância. Aqui vida, a palavra é vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos prosseguir assim, em nome de Jesus, e sagrar o coração de Deus, porque nós estamos no caminho certo, agradando o coração de Deus na obediência. E Deus cuidará de nós. Ele cuida, Ele é vigilante, Ele é cuidadoso, zeloso pelos seus. Meus irmãos, é forte, né?
Nós sai da presença do Senhor, faz coisas que não agradam o coração de Deus e depois fica blasfemando. Nós temos que ter visão da palavra, meus irmãos, para isso não acontecer. Glorifica a Deus pelas provas. Essa prova vai te trazer a tua vitória. Deus está te fazendo forte, te testando. Glória a Deus, aleluia. Não blasfema pelas provas, não. Fala, Senhor, se o Senhor está fazendo eu passar por isso, está me permitindo eu passar por esta prova, passa comigo, segura na minha mão, me fortalece, me dá bom ânimo, me capacita. E agradeça, porque Ele está contigo. Tu não estás sozinho. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada para Ele. E através desta palavra, eu faço um convite àqueles que ainda não confessou Jesus como seu insuficiente Salvador. Você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho, você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. E escreve meu nome no livro da vida. Deus vai te abraçar, vai tirar esse fardo pesado, te dar o dele que é leve. E vai cuidar de você, da sua casa, da sua família. Quando você confessa, Deus já vai operar no meio da sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Porque você confessou, creu. Essa energia, esse poder, ele vai passar para todos. E você leve a palavra para eles, envie o canal para seus parentes assistir, e você fale da palavra de Deus, medite nela, que o Senhor vai ficar apaziguando com você aí seus projetos. Vai te dar força, coragem, te dar entendimento, sabedoria para você prosseguir. E você vai ver que você vai viver melhor, dormir melhor, porque você não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã nós vamos escolher o que nós vamos fazer hoje. Então nós temos que plantar sementinha, fazer o bem, não olhar quem. O amor já se esfriou. A palavra de Deus sempre falava que o amor um dia ia se esfriar. E já se esfriou, meus irmãos. Eu conheço muita gente. E você está vendo um mundão aí, né? O mundão cruel. O amor se esfriou. Ninguém tem mais amor com ninguém. Compaixão, piedade. Glória a Deus, aleluia. Vamos andar assim na palavra do Senhor? E nós estamos fazendo o certo. E isso é o importante para o coração de Deus. Amém? As coisas vão fluir para nós quando nós andamos assim na obediência do Senhor. As coisas fluem. O Senhor abre porta onde não tem porta. Aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de enviar essa palavra a outras pessoas. Seja abençoada em nome de Jesus.